Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Eu quero cumprimentar cada um de vocês com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, eu queria dizer para vocês que diante dessa situação, né, na qual nós estamos enfrentando, nós estamos passando aí por situações complicadas no nosso país. E tem muitas pessoas que estão em dúvida com relação a quem votar, né? Se vota em um, se vota em outro. Eu acho que o melhor momento para poder se analisar em quem votar é analisar da seguinte forma: pautas, princípios. Por quê? Porque você tem que votar no candidato que mais corresponde com os seus princípios, né? Então, automaticamente, você precisa entender o que um apoia, o que o outro apoia, o que um reprova, o que outro reprova. E a melhor forma de você analisar o seu candidato é você analisar os princípios, não quem é o candidato. Então, automaticamente, por um lado, nós temos um candidato que apoia aborto, que apoia a ideologia de gênero, que apoia o feminismo, né, eu ia falar na mais alta integridade, mas o feminismo não tem integridade, porque a finalidade do feminismo, na verdade, é destruir totalmente os homens. Se alguém achar que eu estou mentindo, é só pesquisar quem é Simone de Beauvoir, e aí vai saber o que eu estou falando. Então, automaticamente, nós temos do outro lado um que vai contra tudo esse do outro lado, né? Então, que no caso aqui, né, é esquerda e direita. Mas aí, o que acontece? Como que você vai analisar essa situação? Você apoia aborto? Então, você já sabe em quem vota. Você apoia ideologia de gênero, feminismo? Então, você já sabe em quem vota. Agora, se você não apoia essas questões, você já sabe também em quem você vota. Então, automaticamente, não é um nome ou uma pessoa que nós estamos escolhendo, mas sim princípios. Então, a gente precisa entender essas questões. Se você apoia o princípio de um, vota nele. Se você apoia o princípio de outro, vota nele. É simples assim. Agora, você tem que entender que cada princípio também é acompanhado com regras morais. Então, essa é a melhor forma de você saber em quem votar, entendeu? Eu, no caso, né, todo mundo já sabe que esse canal, que é um canal evangélico, é um canal cristão, então todo mundo já sabe quais são os meus princípios. É claro que tem muitas pessoas aí, né, muitas pessoas que se dizem ser evangélicos, que dizem que os evangélicos não estão entendendo e estão votando no da direita, outros estão dizendo a mesma coisa também, que não estão entendendo e estão votando na esquerda. Mas a questão que eu quero deixar clara é o seguinte: nós temos que saber analisar as situações, certo? Nós temos um Deus que ele é pró-vida e temos um candidato que é anti a vida. Então, por aqui a gente percebe que já perdeu aqui uma certa moral, não tem ética. Você defender a saúde de uma pessoa, falar que é pró-vida, defendendo a saúde de uma pessoa que você não concorda que aquela pessoa venha sofrer por causa de uma criança que está em seu ventre. É claro que nós temos casos e acasos. Então a gente tem que saber analisar esta situação. Mas por outro lado, a vida é o que prevalece em todas as instâncias. É a vida que é importante. Então, ou seja, tem uma regrinha, né, do feminismo que diz aí, meu corpo, minhas regras. Tudo bem, seu corpo, suas regras, mas desde que você aceita o fato de que você está tendo um outro corpo dentro de você, você também tem que usar a mesma regra para aquele corpo. O corpo dele é a regra dele.
Então, ou seja, só porque está dentro do seu corpo quer dizer que é você que manda naquele corpo? Não, não é bem assim. Porque na realidade, se a sua mãe, lá na concepção, virasse para você, agora eu estou falando com a mulher feminista, se a sua mãe falasse para você, ainda lá no ventre, não quero você, e matasse você, você não estaria viva para poder hoje dar sua opinião e falar que apoia o aborto. Então, ou seja, eu acho que é uma forma contraditória, muito contraditória, uma pessoa que nasceu apoiar o não nascimento de uma pessoa que está vindo. Falar, mas eu já nasci. E daí? Quer dizer então que você aceita o suicídio? Porque o suicídio é o quê? É um autoaborto. Por que a mãe pode aceitar um aborto, mas a pessoa que já nasceu não vai aceitar o aborto? Eu não estou fazendo apologia a suicídio não, mas é uma questão para poder se analisar, porque eu sou pró-vida, eu não apoio o suicídio, eu não apoio o aborto, então o que eu apoio é a pessoa procurar viver bem, respeitando uns aos outros, amando uns aos outros e acima de tudo amando a Deus. É isso que é importante para mim. Então o que eu falo para você é, nunca ficou tão fácil saber em quem votar. Nunca foi tão fácil. É claro que a gente tem uma rajada na internet aí de pessoas colocando um lado de um lado do outro. Tem um aí que está censurando os canais, que não quer que ninguém dê a opinião deles. Então, ou seja, já prometeu que se ganhar vai censurar os canais. Então, olha, nesse aí eu não voto, porque esse aí está contra os meus princípios. Porque se ele tira o meu direito de estar aqui falando para você, se ele tira o meu direito de dar a minha opinião, o que eu penso, o que eu quero, o que eu acho, o que eu desejo para a minha nação, eu acho que esse aí não merece também eu dar ouvido para ele. Porque se ele é que quer censurar, então eu já o censuro já de uma vez, né? Estou dando ele um pouco do remédio dele, né? Do veneno dele, um remédio, não, veneno. Porque se ele não quer me ouvir dando a minha opinião só porque a minha opinião é contrária à dele, então também eu não tenho que dar ouvido para ele. É simples assim. Não tenho que ouvi-lo. Não tenho que ouvi-lo. Agora, à medida que ele me respeite e respeite a minha opinião, parabéns, vai ter os meus ouvidos, vou emprestar os meus ouvidos para ele, para mim poder ouvir. Isto é democracia. É direito. Democracia é direito. É o direito de falar, de ouvir, o respeito uns aos outros. Isso é democracia. Eu acredito nesta democracia. Porque às vezes a gente vê falando muito sobre democracia e a gente não entende que existe várias democracias. Tem a democracia de Sócrates, democracia de Platão. Então nós temos outras democracias. Então, ou seja, seria bom se as pessoas especificassem quando elas falassem assim, eu quero um país democrático. Tá, mas de qual democracia que ela está falando? De qual? Porque quando você define a democracia, de quem é a democracia que você defende, então fica mais fácil você também entender de que tipo de pauta que ele está defendendo. A minha pauta é a democracia de Jesus Cristo. É esta democracia que eu defendo. Então aí você agora vai analisar a vida de Jesus, quem é Jesus de fato, não o Jesus gnóstico que eles vêm pregando por aí, né? Que o satanismo louva esse Jesus, mas só que esse Jesus não é o meu Jesus. O meu Jesus não tem nenhum vínculo com Lúcifer, nenhum, não compactua com nada de Lúcifer. Então, às vezes a gente pensa assim, poxa, o cara tá abrindo o canal dele que é evangélico, para falar, em vez de falar de Deus, tá falando de política. Olha, se você parar para pensar, a política está envolvida também. A política está envolvida e a religião também envolvida com a política. Eu acho interessante a gente conscientizar da seguinte forma: se a gente deixar a política de lado e eles fazerem o que eles querem, então a galerinha que é contrária às nossas ideologias, que no caso é a ideologia de Cristo, eles vão fazer a festa, vão fazer a ruaça, vão tramitar do jeito que eles quisem. Olha só para você ver.
esse governo que censura, esse governo que manipula, que espalha fake news para poder detonar os outros, porque ele não quer, ele não está a favor da população, ele não está a favor da nação, ele está a favor de um poder, ele quer poder, tem sede de poder. E a melhor forma de você ver que esse governo está atrás de poder é perceber que ele muda o discurso dele constantemente em prol de enganar, de manipular, em prol de conquistar a confiança das pessoas, para que ele possa receber poder dessas mesmas pessoas. Então a gente chegou um momento, uma hora de a gente parar e pensar o que a gente está querendo da nossa vida, entendeu? Então que fique aqui o meu recado para você. Eu não apoio censura, eu apoio o direito de cada um de falar e também de ouvir. Esta é a democracia que eu prego, é a democracia de Jesus Cristo. Quer saber quem é Jesus Cristo e que democracia é essa? É só pesquisar. Não o gnóstico, mas o Jesus da Bíblia. É esse o Jesus que eu prego. E também deixando aqui os meus sentimentos com relação ao que estão fazendo com a Brasil Paralelo, que eu não acho legal. A Brasil Paralelo é um incentivo para a nação. A Brasil Paralelo, ela é uma rede que vem colocado as verdades em pautas e vem colocado os dois lados da moeda para que as pessoas possam analisar e pensar realmente de qual lado ela quer ficar. Então a Brasil Paralelo ela não vamos dizer assim, ela não é parcial. Ela não defende uma ideologia, ela não defende um lado. A Brasil Paralelo, parabéns Brasil Paralelo. Um abraço, beijo para vocês e toda a sua equipe aí. Parabéns, porque vocês fazem um trabalho excepcional, um trabalho excelente. Beleza? Então é meu sentimento, porque eu lamento o que estão fazendo com vocês, que eu não acho justo. Essa galerinha aí que tá jogando, né, desse lado, não desse lado, né? Então, pessoal, então um abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês e vamos para cima. Vamos defender os princípios, a moral, a ética, defender a vida e defender a nossa posição. Eu acredito que homem é homem, mulher é mulher. E aí tudo que passa disso aí é invencionismo da cabeça humana. Pregar sobre liberdade não tem nada a ver com libertinagem. Então eu acredito na liberdade e não na libertinagem. Então, até mais, um abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado por estar me ouvindo. Isto é democracia.